Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou começar uma série de vídeos que se chama Perguntei ao Pediatra. Desde que o Cauê nasceu, a gente começou essa rotina de pediatra. Todo mês a gente faz essa visita, faz alguns exames, confere como que ele tá, vê a evolução que ele tá, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? O que ele anda fazendo de novo, o que ele anda descobrindo. E eu levo algumas dúvidas que eu tenho para a pediatra e ela me responde. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa resposta. Eu acho que é bacana porque às vezes a gente não tem condição de estar sempre no pediatra, às vezes a gente tem uma dúvida nesse momento e a consulta do pediatra é daqui a 15 dias e a gente ficar com essa dúvida é ruim. Então todo mês eu vou fazer esse videozinho pra vocês contando quais foram as dúvidas que eu tive e qual foi a resposta dela. Então essas respostas que eu tô falando aqui não é uma resposta da Nayana, eu não tenho condição de responder essas perguntas através do meu conhecimento, porque essa não é minha área, mas eu estou repassando o que ela, como profissional, respondeu dessas perguntas, tá? A primeira pergunta é: o meu bebê, assim que ele nasceu, com 10 dias, 15 dias, ele começou a pegar o peito, mamava um pouquinho, e aí quando eu colocava no peito de novo, às vezes ele virava o rosto, quando ia pegar o peito de novo, ele fazia uma cara de nojo, fazia assim, como não quero isso aqui. Eu tentava colocar no outro peito, ele também não queria. E aí eu fiquei estranhando, poxa, será que ele enjoou do peito? Por que será que ele tá mamando tão pouco? E aí a resposta que eu tive foi: veja se realmente ele tá com fome, porque às vezes o bebê simplesmente não tá com fome. Qual é o intervalo de mamadas que você tá dando pra ele? Faz tempo que ele mamou na última hora ou ele mamou faz 3 horas pra isso acontecer. E um outro detalhe importante veja se ele não tá tendo confusão de bicos. O Cauê, ele chupou chupeta desde o terceiro dia de vida. E pode ser que ele esteja fazendo uma confusão de bicos. Ele sente a textura do bico da chupeta e espera ter essa mesma textura com o seu peito. E pode ser que ele esteja estranhando a textura do seu peito. Então fica observando. Eu trabalhei nisso durante esse período. E existe uma outra situação que você deve prestar atenção, que é a questão dos picos. O bebê, ele tem pico de crescimento e salto de desenvolvimento. Eu ainda vou falar isso em alguns vídeos aqui pra vocês, que eu acho que é um assunto bacana. Mas nesse período o bebê fica muito enjoadinho, o bebê não quer mamar sempre, ele rejeita às vezes o peito, às vezes ele quer peito demais. Então preste atenção que nesse período ele começa a ter essas fases inconstantes, que pode ser isso que esteja acontecendo. A próxima pergunta que eu fiz eu devo fazer exercício para fimose? Eu escutava muito falar que o bebê, menino, ele precisava fazer esse exercício para que ele não desenvolvesse fimose quando na sua adolescência e na vida adulta. E ela falou: pelo amor de Deus, não faça isso, isso não existe mais, são estudos antigos, hoje em dia ninguém faz mais isso. A gente vai examinar o seu bebê e vai ver se ele necessita de algum cuidado em relação a isso. E se ele necessitar, nunca vai ser exercício, certo? Hoje em dia existe uma pomada que você passa no bebê, na região, e essa pomada vai fazer esse trabalho de abertura da passagem do xixi. Não se faz mais exercício. O Cauê tem a passagem perfeita, então não precisou desse tipo de intervenção, nem de pomada, nem nada. Então é tranquilo, mas eu achei uma informação bacana, porque eu ainda achava que existia exercício. Então não existe exercício mais hoje em dia, não é mais indicado, já inclusive estudos dizem que faz prejudicar o bebê. Uma outra dúvida que eu tive foi em relação às vacinas. Eu vou dar vacina pro Cauê menos de um mês, né, que vai ser a vacina de 2 meses, e eu tô com muita dúvida se eu dou na rede pública ou na particular, e eu queria saber a opinião dela sobre isso, sabe? E aí é o seguinte, são 2 vacinas com formas de fabricação diferentes, uma é celular e outra é acelular. Ela só me explicou que são formas diferentes e que existem bebês que reagem
diferente em cada uma delas. Tem bebês que reagem mais na pública, tem bebês que não reagem de jeito nenhum com a pública, tem bebês que reagem na particular e tem bebês que não reagem na particular. Então ela deixou muito ao meu critério escolher o que eu queria. Ela não nem defendeu e nem criticou nenhuma nem outra. Ela só me explicou que são formas diferentes de ser feita essa vacina e que a particular, às vezes, tem indícios de dar menos reação pela forma que ela é feita, certo? E então eu escolhi, nesse primeiro momento, para de 2 meses, dar a vacina pública, todas as vacinas na rede pública. Uma outra pergunta que eu fiz foi, até quando eu vou ter que ferver a água do banho dele? O Cauê, toda vez que eu vou dar banho nele, eu fervo a água, eu espero a água esfriar numa temperatura entre 35 e 36,5 para ele tomar banho. E eu queria saber até quando que eu tenho, porque eu acho um pouco cansativo esse trabalho. E aí ela pediu para que eu continuasse fazendo isso até o 6º mês dele, que era quando ele já estivesse com todas as vacinas, porque a água ainda tem muita impureza, e se ele ingerir isso aí, na hora do banho ele acaba chupando. Às vezes você coloca o bracinho assim, ele acaba chupando aquela água, então você às vezes joga água no rostinho dele, ele acaba engolindo essa água, e essa água pode causar algum problema para ele. Então é preferível que continue fervendo ainda por um bom tempo. E da mesma forma, os objetos. A chupeta, se for dar mamadeira, tem que ferver. Todos os objetos que ele coloca na boca, que vai até a boca dele, eles precisam ser fervidos sim. A outra pergunta é, ele tomou a BCG. Essa BCG estoura? Como que funciona? E ela me explicou o seguinte, a BCG, obrigatoriamente, ela precisa estourar. O que é estourar? É sair aquela feridinha, virar como se fosse uma feridinha com pus e estourar. Isso significa que a BCG funcionou e que pode estourar até o seu 3º, 4º mês. Então, se o seu bebê não estourou ainda, é um caso a se verificar, mas que é super normal estourar e até mais de uma vez. Uma outra pergunta que eu fiz foi se eu já posso passear com ele no prédio. Eu moro num prédio que embaixo tem uma área de lazer super agradável e eu queria saber se eu já poderia levar ele no carrinho para passear. E ela me falou assim, você pode sim, um local aberto é melhor do que um local fechado, mas só tenha a preocupação com a quantidade de vento que existe nesse local. É importante que ele não esteja exposto demais à questão do vento. E eu, no meu desespero, perguntei, quando é que eu posso viajar com ele? E ela falou, quando que você pretende viajar? E eu, depois dos 6 meses, 7 meses. Ela, então tranquilo, nesse período é ótimo. O que é importante? Que ele esteja vacinado, que ele esteja com todas as vacinas em dias. Até o 6º mês é quando ele vai ter todas as vacinas básicas necessárias para que ele esteja mais imune, que ele esteja mais seguro a se relacionar no meio de pessoas. Então, a partir do 6º mês é que é interessante você viajar com ele. Eu tô com candidíase mamária, até falei pra vocês em algum dos vídeos aqui. E eu queria saber se deveria usar algo nele pra evitar, sei lá, se ele pode pegar ou se ele pode passar pra mim. E ela falou que deveria sim usar como prevenção. Ela analisou a boquinha dele, viu se ele tinha, tem gente que chama sapinho, mas é tipo como se fosse uma plaquinha branca na língua ou então ao redor das bochechas, pela parte interna, sabe? E se ele tivesse com isso, com certeza ele precisaria ser medicado, mas ele foi avaliado, ele não estava com nenhum resquício, não aparentava ter nada, mas eu estava com isso, então não tinha passado para ele, mas mesmo assim ela preferiu passar, Nystatina, o nome do remédio, mas por favor, não usem sem orientação do seu médico. E aí eu passei nele por alguns dias, algumas gotinhas e pronto, depois de algum tempo eu fiquei boa e ele não pegou e foi tranquilo. E a última dúvida que eu perguntei foi, o Cauê ele dorme muito tempo na cadeirinha. Essa cadeirinha que eu coloquei aqui pra vocês, ele passa muito tempo. E eu fico com medo se isso prejudica a coluna dele, porque ele fica muito encurvadinho, assim, por muito tempo. E ela falou assim, pra coluna não vejo problema, mas é importante que você coloque ele no berço também para ele se acostumar com a postura deitada. Porque tu imagina, se ele se acostuma sempre a estar nessa posição da cadeirinha, já a cadeirinha não vai mais suportar o tamanho dele nem o peso. E aí, como que ele vai conseguir dormir se ele só está acostumado a essa posição? Então é interessante que você coloque ele no berço para que ele se acostume com essa posição mais
horizontal, deitadinho, tranquilo, que no futuro isso vai ajudar ele também. Então, gente, foram essas as dúvidas que eu tive no primeiro mês. Daqui a alguns dias eu volto com as perguntinhas de 2 meses. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês estão gostando, se vocês acham que é útil esse vídeo, clique em curtir, comenta aqui, poxa, é útil, eu quero que você faça os próximos vídeos, que é pra saber se vocês estão gostando e continuar com esse vídeo, tá bom? Tchau!